empresário de contabilidade, você empresário, empresária, você que quer abrir um escritório de contabilidade, entenda, governo se preparou em termos de tecnologia. O Sim. governo usa a inteligência Muito. artificial para fazer ali diversos Cruzamento cruzamentos de entre dados, as né? coisas, Sim, né? sim. Você tem que quebrar esse preconceito e falar, não, entendeu? Eu sei que muitos que estão assistindo a gente hoje são os caras fera ali Tem. de fazer no papel. Cara, eu acho sensacional quando eu converso com algum contador que ele fala, meu, eu sou da época da gelatina, É. sabe? Eu acho da hora isso daí. Sou da época da gelatina e tal. Mas esquece esse passado, entra no futuro, porque é o momento até a inteligência artificial, né? Sem sombra de dúvidas. E aprofundando um pouquinho o papo aqui, Maurício, quando a gente fala sobre, mais uma vez, tecnologia, né? Isso tem que estar conectado com a produtividade. Tem que estar. E é para isso que a gente utiliza a tecnologia, seja ela qual for, inclusive a inteligência artificial. E aí o contador pode ter dúvida, tá bom, mas por que eu deveria focar nisso? Porque no final das contas, o que a gente está falando aqui para vocês tem que estar conectado com uma estratégia e um modelo de negócios que está olhando basicamente para dois lugares. Primeiro, aumento de receita. Então, como é que eu utilizo das ferramentas, das tecnologias e das estratégias para aumentar minha receita dentro da minha empresa de contabilidade? E como é que eu faço para reduzir custo? Então, quando eu falo de tecnologia, necessariamente eu estou olhando para redução de custo. Como assim reduzir custo, Maurício? Em geral, as tecnologias de inteligência artificial são pagas, né? O Sim. contador vai falar, pô, eu tenho que pagar para reduzir custo, fica desconexo, né? Só que quando você usa uma tecnologia que vai fazer mais rápido o que você faz de trabalho manual e braçal, você está sendo mais produtivo. E se você está sendo mais produtivo, seu custo de produção está menor. E se seu custo de produção está menor, teu lucro está maior, tua margem aumenta. Então, percebeu a conexão? Isso, qualquer tecnologia tem a missão de fazer, se não está fazendo é porque pode estar sendo subutilizada, e isso acontece muito, infelizmente, né? Ou ainda você está no início da crista ali e ainda está com um olhar meio desconfiado sobre como é que a inteligência artificial vai te ajudar. E é claro também, Maurício, eu preciso fazer essa marcação já no início do nosso papo aqui também. Todo extremo é ruim, né? Então, quando a gente fala que a tecnologia ela vai ajudar, ela vai trazer mais produtividade, ela também não vai ser responsável 100% das entregas do que você tem que fazer no teu escritório. Porque tem muito contador que a gente conversa e fala, tá bom, então eu quero uma tecnologia com inteligência artificial que faça todo o trabalho ruim aqui para que eu possa tomar cerveja na praia e com isso ganhar dinheiro. Não é bem assim. Não vai funcionar assim, né, gente? Não vai funcionar assim. Isso é muito extremo, esse pensamento. Ao mesmo ponto que se você também não usa nada de tecnologia, teu custo operacional é muito mais alto, tua margem é menor e aí você tem um problema no colo. Que da hora, cara, que da hora. Falando de novo em IR. IRPF. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física anual. E aí o contador fica louco, porque obviamente é um momento que ele consegue ganhar dinheiro, né? Montar um caixa ali, quem sabe muitos escritórios de contabilidade é o ponto mais alto de faturamento, é dentro do período de imposto de renda pessoa física. Mas como que o cara pode fazer, transformar esse período de obrigação da pessoa física em faturamento para ele no escritório de contabilidade, na empresa contábil dele? Como que ele faz essa mágica? Ótima pergunta. Nós temos, inclusive, dois clientes que são cases muito interessantes. Eu vou até citar porque é público. É a IRCO, né? Que é um escritório gigante aqui em São Paulo, e a DPC, que é um escritório gigante lá no Rio de Janeiro. Sim. Eles trabalham em imposto de renda o ano todo. Por quê? Porque eles atendem expatriados, atendem espólio, atendem saída definitiva do país, atendem ganho com renda variável. Então, eles têm uma equipe para isso. E o faturamento, né, acaba sendo compatível para isso. Então, e gera outros negócios. Então, por exemplo, tem outros clientes, né, que hoje eles acabam atuando no imposto de renda vendendo holding. Por quê? Porque você tem todos os bens do seu cliente ali, você faz uma simulação de holding através da plataforma Conferir, isso daí já a gente já faz isso, para você é muito simples de se fazer, e aí você pode fazer uma simulação de holding para o seu cliente. Você pode cobrar um pouquinho a mais ali na declaração de imposto de renda, também por esse serviço.
Você fala, ó, te cobro aqui mais 200, 300 reais para fazer essa simulação para você. Faz a simulação, manda para o seu cliente e provavelmente você vai vender um novo serviço e um CNPJ que você vender, você tem ali mais uma receita recorrente mensal. Então, o imposto de renda, a entrega da declaração de imposto de renda, ela vai até o dia 30 de maio, né, neste ano, é o último dia útil. 30 de maio. Contudo, se o contador souber embrulhar melhor a declaração, ele pode trabalhar mais o mês de junho para vender novos serviços, para fazer upsell. Então, a holding é um upsell, pode fazer, por exemplo, a gestão dos ativos financeiros do cliente. Então, nós temos hoje o Cloudia, nós chamamos de Cloudia, é um assessor financeiro. Uma IA na nuvem. É uma IA dentro do Conferir, que nós ensinamos ele a ser um assessor financeiro. Então, ele vai ler as aplicações financeiras do cliente do contador e vai dar várias sugestões de melhoria daquele ganho. Então, imagina, por exemplo, você está lá fazendo declaração comigo, você é meu cliente, e aí você tem um exemplo, um investimento de 1 milhão na poupança. Eu pego aquilo lá, você vai fazer a declaração. Minha fala assim, olha, tem 1 milhão na poupança, se ele aplicar num fundo, ele vai ganhar mais 40 mil. Se ele ganhar mais não sei o que, mais por ano. Imagina se eu entrego para você, fala assim, ó, esse relatório aqui tá falando aqui que um rendimento de renda fixa, eu não vou, obviamente, chegar na renda variável em você, se você aplica em poupança, você é ultra conservador. Exatamente. Então, chego para você e falo assim, ó, tem esse CDB, tem esse fundo de investimento, tem isso, tem aquilo, você vai ganhar aí no mínimo mais 40 mil por ano. Você vai reclamar de pagar 2 mil reais uma declaração de imposto de renda para mim? Sendo que você está dando um resultado pro cara de 40 mil? Em um ano. Aí tem os outros anos. Se eu multiplicar isso por 10 anos, é 400 mil. É 40% do capital que ele tem. Caramba, cara. Então, assim, e tem uma pesquisa da Febraban que as classes A e B, 34% ainda aplicam em poupança. Então, tem muita gente aplicando em poupança. Então, ninguém está falando para o contador substituir o assessor financeiro ou o gerente de banco, nada disso. Até porque tem um disclaimer lá falando, né? Olha, essas são só sugestões feitas por uma inteligência artificial, procure o seu gerente bancário ou o seu assessor financeiro. Ponto. Mas você está dando uma indicação para o seu cliente de que, ao invés dele ir por um caminho que ele vai gastar muito mais tempo de chegar lá, ele pode ir por um outro caminho muito melhor. E também, qual o problema dele se transformar em um assessor financeiro? Zero problema. Desde que ele coloque isso daí nos honorários dele, Zero se problema. transformou em mais um É uma serviço, fonte de receita. mais uma fonte de receita. É uma fonte de receita, sem Não é? dúvida nenhuma. Eu acredito muito que futuramente, o nosso RP vai ter muito serviço financeiro englobado, tá? Isso nós já estamos estudando como se fazer, para que, obviamente, a gente possa ter ali um estudo bem detalhado de melhorar a vida das pessoas através de uma gestão financeira melhor, tanto para quem aplica como para quem tem dívida. Hoje tem gente que tem dívida que muito cara. O Brasil é um dos países, acho que é o país mais caro do mundo em termos de dívida, de juros, né? Imagina, você vai fazer sua declaração de imposto de renda, você tem lá um cheque especial contratado, um cartão de crédito contratado, tal. Chega o seu contador e fala assim, olha, eu tenho aqui 8 opções aqui para você escolher. Financiamento de casa própria. Refinanciar a casa, refinanciar o carro. Maurício, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Então, assim, o imposto de renda, na verdade, hoje, ele é um diamante bruto
que não foi lapidado ainda. Porque ali tem muita informação, tem muito dado que o contador pode utilizar para rentabilizar melhor para o cliente e rentabilizar melhor o próprio escritório. Vamos para a prática? Bora. Aí, agora que fica bom, então. Começou agora o podcast, então. Vamos para a prática? Em quais rotinas ali a inteligência artificial pode ajudar o contador? Boa. E quais são as IAs que o contador pode utilizar para melhorar o desempenho dele? Boa, Maurício. Vamos pegar um pouquinho nisso, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Trazendo, por exemplo, o departamento contábil, que foi o que eu sou raiz lá, que eu te falei desde o início. Depois eu vou falar sobre DP e sobre fiscal também. No contábil. E aí, tem um ponto anterior a isso também. Tem contadores que a gente já andou conversando sobre esse assunto, Maurício, que eles falam, tá bom, então quero usar lá a inteligência artificial, quero fazer algumas automações para ela fazer tudo sozinha para mim. Primeiro ponto, a inteligência artificial, nenhuma delas, tá, Maurício? Nenhuma dessas que eu vou falar, inclusive, vai substituir o software contábil, né? O Contimatic da vida. Exatamente. Não foi feito para isso, não é preparado para isso e, sinceramente, nunca vai ser. Então você tem que fazer de forma que ela utilize desses relatórios, por exemplo, que o teu software joga aí, como da Contimatic, por exemplo, e como é que você transforma isso em informações mais inteligentes para o seu cliente. Um exemplo do contábil, Maurício. Os dados gerados pela... Os dados gerados. E assim, sem o contabilês também, sabe? Porque na maior parte dos casos, as empresas elas não querem ter essa informação de uma forma extremamente técnica. O que elas querem é ter a informação, sim, mas não de forma tão técnica, né? Porque o contador tem muito desse apego ainda, né? Putz, mas eu preciso explicar a linha do balancete para o meu cliente ali, para ele entender onde ele está gastando com material de limpeza, por exemplo. E não necessariamente você tem que passar isso para todos os clientes. Se tiver cliente que acha que essa é uma informação importante, ok, mas com certeza não são todos. Então como é que você faz, né? Vou citar algumas ferramentas que a gente tem utilizado na Sevilha, tá? Em geral, a gente utiliza lá bastante 3 ferramentas, que eu vou citar aqui os nomes, inclusive não sou rentabilizado para falar esses nomes aqui, viu, Maurício? Fica a dica aí, viu, pessoal, das ferramentas. Fica a dica, enfim, nós vamos fazer agora a propaganda de vocês, hein? Imagina que você vai fazer uma reunião com um cliente teu para falar sobre o contábil ou sobre a parte financeira dele. Lembra que eu estou trazendo um exemplo contábil, né? E aí você faz essa reunião e aí você tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz a transcrição dessa reunião e que te traz insights importantes quando o cliente falou, olha, eu tenho um problema aqui, eu tenho dores ali, esse negócio eu não consigo resolver. Na reunião você poderia anotar aquilo e poderia depois usar esse insight para fazer alguma coisa. Só que imagina se você pudesse ir para essa reunião despreocupado de anotação, Maurício, porque isso vai estar mapeado numa inteligência artificial. Tem uma ferramenta que a gente utiliza lá, eu uso todos os dias em todas as minhas reuniões. Se chama Tactic. Tactic. Ele faz exatamente isso e depois eu exporto essas reuniões em um PDF, jogo no ChatGPT, que já é uma outra inteligência artificial, e peço os principais pontos daquela reunião com o cliente. Putz, Wesley, tá bom, mas até então não vi nada de arrai, não vi nada de uau nessa sua operação. Beleza. Imagina agora que a gente vai fazer uma reunião de apresentação de relatório para o cliente, baseado nessa dor que ele trouxe para nós nessa reunião. Como é que você apresentaria esses dados? Talvez eu pegaria essas dores, resolveria, ou mostraria como a contabilidade pode resolver, ou já resolve, mas ele não olha para a contabilidade porque ele não vê importância nisso, não vê valor nisso. Só que aí eu vou fazer um PowerPoint para ele e vou apresentar para ele esses números do PowerPoint de maneira mais leve. Maurício, quanto tempo demoraria para fazer isso? 2 dias. Pelo menos 2 dias, né? Você está sendo bastante otimista, porque o cara tem as atividades do dia dele lá para fazer. Bonitinho. Ele vai ter que parar de fazer algumas coisas para fazer isso, né? Isso. Se ele fizer isso, em 2 dias ele resolve. Com uma outra inteligência artificial que chama Gama com 2 Ms.app, você consegue montar uma apresentação em segundos. 30, 40 segundos ele preenche segundos. Usando esse prompt que veio lá do Tactic, com um ajuste que você faz do ChatGPT, jogando no Gama. Olha essa sopa de letrinhas aí que ficou boa, né? Estou usando 3 inteligências artificiais para gerar um relatório que demoraria 2 dias para fazer, apresentando de forma visual, bonito, elegante e sensacional para os nossos clientes. E muitas vezes você vai prospectar novos clientes aí só com essas apresentações. Muito. Além dá para usar isso no marketing e vendas. Dá para usar em marketing e vendas. Mas olha, você pega nisso, pessoal. Quando eu trouxe essa reunião lá para o ChatGPT ou para o Tactic, né? O resumo do Tactic para o ChatGPT, o que a gente faz? A gente olha para o balanço daquele cliente que a gente já tem, no nosso sistema já tem, inclusive, e compara, pede para o ChatGPT, por exemplo, comparar com outras empresas do mesmo setor. Então, se eu tenho análise do meu cliente aqui, estou com o balanço na mão, e eu consigo fazer um cálculo lá, que o lucro que sobra na última linha, em relação à receita bruta desse cliente, tá lá, sei lá, ele tem uma margem líquida de 10%, vai para o negócio dele. Sim. E aí eu comparo com outras empresas, porque eu tenho essa base de dados agora.
no ChatGPT da vida. E eu vejo que empresas do mesmo setor que ele estão tendo margens de 25% a 30%. Esse cliente está com algum problema operacional. Porque e eu a dele consigo é só apresentar. 10. A dele é só 10. Caraca. A dele é só 10, Maurício. Cara, e aí eu consigo apresentar isso de forma visual para os nossos clientes, de forma visual com o Gama. Percebe? Aí, aonde que o contador vai se pegar, Maurício? Qual é o problema? Putz, Wesley, eu não consigo fazer isso, porque ainda o trabalho que eu faço aqui, o débito e crédito que eu faço falando de contabilidade, ainda me toma muito tempo. Como é que eu faço para arrumar tempo para fazer isso daí que você está falando? Percebe? É muito da intenção e da energia, onde você está colocando a tua energia hoje. Então é uma demonstração que dá para fazer. Ah, dá para fazer isso que você está falando com o departamento pessoal? Com certeza dá. Mas com certeza dá. Imagina que você conseguiria subir as folhas de pagamento dos últimos 3 meses e passar um relatório para o cliente para ele entender que ele pagou mais horas extras nesses últimos 3 meses do que nos últimos 12, por exemplo. E que ao mesmo tempo, conversando com a contabilidade, ele viu que a margem dele está diminuindo nesses últimos 3 meses. Pode ser um fator importante para ele saber disso. Faturamento caindo, folha de pagamento aumentando. Por conta de hora extra, por exemplo. Você já identificou um problema que talvez seu cliente saiba, talvez ele não saiba com tanta clareza. E aí você cruzou informações de 2 departamentos já. Dá para fazer isso com o fiscal? Muito também. Muito. Você consegue subir notas, XML de notas, pedir para ele fazer cruzamento de dados ali, cruzar com a contabilidade que você já subiu também. Então vê que dá para utilizar. Eu não estou utilizando como raiz para fazer a escrituração fiscal, para fazer a escrituração contábil. Mas o produto gerado através dessa escrituração, aí sim eu uso a inteligência artificial para me gerar insights e conversar com os clientes. Percebe? É aí que você aplica. Cara, eu tô... Fala, galera! Curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas, nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil. Boa, Mauricião. Continuando um pouquinho no imposto de renda pessoa física, veio na minha cabeça agora algo que você pode ajudar o profissional de contabilidade, porque nós estávamos falando agora do aumentar a mensalidade, isso e aquilo, e provavelmente tem alguém assistindo aqui falando o seguinte: nossa, aqui se eu aumentar R$10, o meu cliente já reclama, né? Só que no imposto de renda pessoa física, no IRPF, legal. Como que o cara pode fazer para precificar tudo isso? A entrega. Qualquer entrega hoje é 200, 250. Qual é a parametrização, a percepção que eu tenho que ter ali para poder precificar essa declaração, essa entrega? Legal, ótima pergunta. Inclusive, recentemente, nós fizemos um post em março sobre uma planilha para o contador ele poder precificar a declaração de imposto de renda. É só acessar lá o conferir, verificar essa planilha lá e baixar. E aí é uma sugestão. Por quê? Hoje quem é o maior concorrente do contador no imposto de renda não é o outro contador, mas sim aquele cara que faz a declaração da família inteira, que eu denomino esse cara, carinhosamente falando, de cunhado. É o cara que vai fazer a declaração da família inteira, às vezes não faz direito, porque ele tem conhecimento, às vezes tecnológico, mas não tem da parte técnica contábil para fazer a declaração, e a declaração não é tão simples quanto a própria Receita pinta, né, por causa da pré-declaração. Então, há muito detalhe, mas muito detalhe mesmo. Então, esse cara acaba fazendo. E na visão do cliente final, qual que é a diferença entre o que o contador entrega e o cunhado entrega? Confiança, né? A confiança. Porém, muita gente fala, não, meu cunhado, pô, vou fazer com ele, se der qualquer problema, aí eu vejo com o contador e tal, não tem problema nenhum, e acaba optando de fazer com o cunhado porque é fazer de graça, né? Por quê? Porque o contador, ele entrega em termos ali de palpáveis mesmo, né? Em termos tangíveis, o mesmo que o cunhado está entregando. Ele está entregando um papel que tem um recibo e a declaração.
muitas vezes uma pasta bonita, tal, mas não é isso que o cliente quer. Então, uma sugestão, e aí por isso que eu falei dessa planilha, é você criar pacotes de serviço. Então você vai ter a declaração básica, que é o mesmo que o cunhado entrega, mas aí você vai colocar que você faz análises, e aí se você usa um sistema igual ao Conferir, você já pode mandar as análises automáticas, você não tem nenhum serviço adicional por conta disso, isso já sai automaticamente. Depois você pode vender falar que é um serviço mais intermediário, onde você tem o monitoramento mensal por 5 anos, e isso nosso sistema também já faz. Então você pode aumentar um pouquinho mais por esse serviço e vender isso. Fazer o monitoramento. E falar que você dá 5 anos de garantia, porque isso é verdade. Uhum. O contador dá 5 anos de garantia porque ele é responsável técnico, ele é corresponsável técnico por aquela declaração de imposto de renda. E terceiro, você fazer o premium, que aí você vai vender para o cara um estudo de holding e uma simulação de investimento. Você entrega os dois para o cara, você pode ganhar mais, sei lá, 20, 30, 40% de aumento. E, enfim, o cara vai pagar. A grande maioria vai escolher o intermediário. A grande maioria. Que é o que a gente faz quando a gente vai no McDonald's, por exemplo. Você vai lá ver um lanche, você fala, o lanche custa 30. Se eu comprar o combo, vai sair 32. Então eu vou comprar o combo. Só que o lanche sozinho a gente sabe que custa 15. Uhum. Mas os caras já aumentam, já fazem que é o que a gente chama de rampagem aqui do lanche para que a gente compre o combo e aí ele já faça um upsell da batata e do refrigerante. Então, o que nós temos que fazer é um upsell. É mais ou menos isso que... Então, você pode repetir o valor do ano passado para o cliente com a atualização da inflação e falar, só que esse ano tem algumas novidades. Vou te entregar mais isso e vou te entregar mais isso. Escolhe. E outra questão, importantíssima, o nosso cérebro está preparado em falar sim ou não. Certo. Ele já está preparado. É nosso inconsciente. Quando a gente vai tomar alguma decisão para comprar alguma coisa, para tomar alguma decisão sobre adquirir qualquer produto ou serviço. Quando a gente coloca numa proposta, isso não só na proposta de imposto de renda, mas qualquer proposta de prestação de serviço, mais de uma opção, a gente quebra totalmente esse esquema cerebral do nosso prospect ali, e aí o cérebro começa a pensar qual das três é a melhor. Inconscientemente falando. Tá? Isso é psicologia, tem muitos estudos relacionados a isso, tá? É científico, é uma ciência que estudou tudo isso e de fato as empresas utilizam nos seus marketings e o escritório contábil também tem que colocar isso no seu marketing. E teoricamente o brasileiro, pela cultura, ele vai no mais barato sempre. Nem sempre no mais barato. Naquele que ele enxerga uma melhor custo-benefício. Valor agregado. Vídeo exemplo do McDonald's. Você vai comprar um Big Mac, por exemplo. Se você comprar só o lanche, você vai pagar 30. Se você comprar o combo, você vai pagar 35. Você compra qual? Mais barato ou o combo? Que vai te trazer mais. É igual você vai no Cinemark lá comprar pipoca, né? A pipoca pequena custa R$3.000. A grande custa R$3.50. R$3.000,50. Você vai em qual, né? R$3.050. Isso é verdade, isso é Mas verdade. Você sabe que eu tenho um amigo que ele trabalhou no marketing do Cinemark. Na época, ele falava que o faturamento da pipoca era maior do que de bilheteria. Era um negócio... Isso aí é certeza. É. Porque, inclusive, é bem mais caro do que o próprio bilhete. Exatamente. E o imposto de renda pode ser também desta forma, sabe? Às vezes o imposto de renda, por você ter uma concorrência muito alta, você pode deixar um ticket baixo e ganhar em outros produtos e serviços. E atribuir outros produtos e serviços.
Ah, dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena, você fideliza o cliente. E o imposto de renda é um dos únicos serviços dentro do escritório contábil que é de dono para dono. O dono do escritório contábil com o dono da empresa. Então, ali você está fazendo uma renovação contratual. Anualmente, você está renovando o seu contrato ali no imposto de renda. Ali você vai apresentar, inclusive, a distribuição de lucro, quanto que ela teve de distribuição de lucro. Sim. Ali você consegue mostrar para ele que a empresa cresceu e a contabilidade ajudou nesse crescimento. Até mesmo na hora de declarar o lucro. Exatamente. Não, hoje em dia não é recomendável você deixar tanto tempo para ter esse diálogo com o seu cliente. É melhor, talvez, se não dê para fazer isso mensal, que você faça trimestral, semestralmente. Mas que você tenha esse diálogo com o cliente, em especial os clientes que você tem um maior valor agregado dentro do seu escritório, tem um faturamento maior que te traga mais resultado. Então, você não pode deixar essa conversa para agora. Só que ali você está passando por mais um teste, mais um desafio. Porque muitas vezes, pensa bem, você tem lá um funcionário que erra num cálculo de folha. Você tem um funcionário que erra num cálculo de um imposto. Às vezes as informações que chegam no empresário da contabilidade não são as melhores possíveis. Então o cara só não troca porque ele tem uma confiança em você. E aí é o momento de você renovar esta confiança e continuar, porque ele vai pensar, erros. O Maurício cometeu esse erro, o outro também vai cometer, o outro Maurício também vai cometer. Porque, obviamente, todo mundo depende de pessoas. Boa. Fala, galera! Curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas, nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil.